Olá, seja bem-vindo. É uma alegria mais uma vez estar aqui com você para mais uma meditação bíblica. Que Deus possa estar abençoando a sua vida de todas as formas e com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, você que já é inscrito aqui no nosso canal, você que tem nos acompanhado ali também no canal IG Batista Guanhães. Muito obrigado, que você compartilhe, que você continue orando, intercedendo, para que esse ministério possa crescer e o nosso propósito, o nosso objetivo é alcançar pessoas através da palavra de Deus. Eu queria ler um texto com você no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 11. Lucas 13, a partir do versículo, vamos começar no 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? Então convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. O que eu queria pensar com você aqui no dia de hoje? Como lidar com a memória ferida? Qual que era o problema dessa mulher? Ela era encurvada. Há quanto tempo que ela estava assim? Diz o texto que há 18 anos. O que provocava o problema dela? Qual era a causa desse problema, dessa enfermidade? Diz o texto que era um espírito de enfermidade. Quem era ela? Qual era a condição dela? O texto revela que ela era filha de Abraão, né? Ela era uma filha de Abraão. O que essa mulher precisava? De cura ou de libertação? O que você precisa? De cura ou libertação? O que ela precisava? De cura ou de libertação? Onde era o problema dela? Na sua mente. O problema dessa mulher é que ela tinha a sua memória ferida. E eu queria fazer 4 considerações iniciais com você aqui. Primeira, a falta de saúde emocional provoca ausência de Deus. Primeira consideração. Então, a falta de saúde emocional na minha vida e na sua provoca a ausência de Deus. Muitas pessoas que lidam com falta de saúde emocional têm dificuldade de relacionamento com Deus. Segunda consideração inicial com você: a falta de perdão invoca os atormentadores ou os espíritos torturadores. Falta de perdão
existe uma perseguição. Se eu não libero perdão, existe uma perseguição espiritual de espíritos atormentadores, verdugos em outras versões. Sabe o que significa isso? Ausência de paz no coração. Vira e mexe, eu vou estar sem paz na minha vida, no meu coração. Então, primeira consideração inicial, a falta de saúde emocional provoca a ausência de Deus, a falta de perdão invoca espíritos atormentadores. Terceira consideração inicial, todo trauma gera mordaça. Então, traumas geram mordaças na nossa vida e nós não conseguimos expressar porque nós estamos amordaçados e eu tenho dificuldade de me expressar, de me relacionar. E a quarta consideração inicial é que o diabo roubou dela o quê? O que o diabo roubou dela? A sua identidade espiritual. E a falta de identidade espiritual produz esterilidade na minha vida, na sua vida. Então, o diabo roubou a identidade espiritual dela. Então, a falta de identidade espiritual, ela vai produzir o quê? Esterilidade. Por que as pessoas não frutificam? Por que talvez não hajam frutos na sua vida? Porque precisam desenterrar suas memórias feridas. E é isso que eu queria pensar com você, e eu quero também deixar, além de 4 considerações iniciais, eu queria deixar para você também 4 princípios aqui. Como lidar com as memórias feridas. Primeiro princípio que eu queria deixar para você, para a gente lidar com memória ferida, eu preciso perdoar incondicionalmente injustiças e rejeições que eu sofri. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio para você ser curado de memórias feridas, para você lidar com as memórias feridas, é que você precisa perdoar incondicionalmente. Ou seja, você não vai estabelecer condições para esse perdão. Eu preciso perdoar incondicionalmente toda injustiça, toda rejeição que eu sofri. Eu preciso pegar tudo o que fizeram comigo e levar isso para a cruz. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Pegue tudo o que fizeram com você e leve para a cruz, né? E crava isso na cruz de Jesus e libere perdão. Jesus ali na cruz, ele liberou perdão incondicional. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, quer ser curado aí das suas memórias feridas? Primeira coisa, primeiro princípio, perdoe incondicionalmente. Segundo princípio que eu queria deixar para você, eu preciso assumir as responsabilidades pelas escolhas erradas que foram feitas em função desses traumas. Então, para eu lidar com a memória ferida, eu preciso assumir as responsabilidades pelas escolhas erradas que eu fiz por causa destes traumas que eu carrego, que você carrega. Então, primeira coisa, eu preciso perdoar incondicionalmente. Segundo princípio, primeiro princípio, perdoar incondicionalmente. Segundo princípio, assumir as responsabilidades por escolhas erradas que eu fiz por causa dos meus traumas, dessas feridas de memória que eu carrego. Então eu tenho que assumir, o erro é meu, eu errei, eu falhei, né? Então eu preciso assumir, não é transferir responsabilidade. Não, a culpa é do outro, a culpa é do fulano, a culpa é do governo, a culpa é do sistema, a culpa é de Deus. Não, eu fiz escolhas erradas por causa das minhas memórias feridas, por causa desses traumas que eu carrego. Eu fiz escolhas erradas e eu reconheço que eu fiz, né, essas escolhas. Então eu assumo as responsabilidades pelas minhas escolhas erradas. Então, primeiro princípio, perdoar incondicionalmente.
Segundo princípio, para eu lidar com a minha memória ferida, eu assumir a responsabilidade pelas escolhas erradas. Terceiro princípio, confessar intercessoriamente os pecados e injustiças com as quais as pessoas nos feriram. Então, o terceiro princípio, eu vou confessar intercessoriamente os pecados e injustiças que as pessoas me feriram. Então eu vou confessar isso, eu vou interceder por essas pessoas, eu vou confessar isso, e aquilo que a gente tem ensinado aqui, eu vou deixar. Eu não vou mais aceitar isso no meu dia a dia. Então, para que a minha memória seja curada, para que eu possa lidar com as minhas memórias feridas, eu preciso então confessar de forma intercessória todos esses pecados, essas escolhas erradas que eu cometi devido a esses traumas que eu carrego. Eu vou confessar isso a Deus e eu vou deixar isso. E o escândalo do meu arrependimento vai ser maior do que o escândalo que o meu pecado provocou. Você está entendendo? Então vamos recapitular para a gente caminhar aqui, para fechar. Primeiro princípio, para eu lidar com a minha memória ferida, eu preciso perdoar incondicionalmente. Segundo princípio, para eu lidar com a minha memória ferida, eu preciso assumir a responsabilidade pelas escolhas erradas que eu fiz devido a esses traumas que estão na minha mente, que eu carrego. Terceiro princípio, eu preciso confessar intercessoriamente os meus pecados e injustiças com as quais as pessoas me feriram, e o escândalo do meu arrependimento vai ser maior do que o escândalo do meu pecado. E o último princípio que eu queria deixar para você aqui, para você lidar com a sua memória ferida, você precisa trazer à memória tudo aquilo que traz esperança. Lamentações 3:21. Então eu preciso trazer à minha memória tudo que produz esperança e não coisas ruins. Eu não vou permitir na minha mente pensamentos, memórias que vão trazer danos e prejuízos e vão me prejudicar ainda mais. Não, mas eu vou trazer na minha mente tudo aquilo que produz o quê? Tudo aquilo que produz esperança, que traz esperança para mim. Então eu vou me alimentar, vou alimentar a minha mente com pensamentos que produzem esperança. E assim eu vou ser curado das minhas memórias feridas. Eu vou ser liberto dessas memórias feridas e eu vou saber lidar com essas memórias feridas. Então, aplicando aí os 4 princípios. Primeiro princípio, perdoar incondicionalmente. Perdoe. Segundo princípio, assuma as responsabilidades pelas suas escolhas erradas. Assuma os seus erros. Terceiro, confesse e deixe o seu pecado. E o escândalo do seu arrependimento vai ser maior do que o escândalo do seu pecado. E o quarto, traga à sua mente, à sua memória, tudo que produz esperança. E assim como Jesus fez com essa mulher aqui, e a libertou de um espírito de enfermidade que a atormentava há 18 anos, ela precisava não de cura, ela precisava de libertação. Talvez você precise aí não de cura, mas talvez você precise de libertação. Seja livre dessa prisão mental, emocional, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Eu queria orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por essa vida que ora comigo. Toma nas tuas mãos, ó Pai, sonda esse coração, essa mente, ó Deus, essa alma, esse espírito, em nome de Jesus de Nazaré, e abençoe essa vida, Senhor. Ó Deus, restaure, Senhor, as suas memórias feridas, traga cura para as suas memórias feridas. Ó Deus, que ela possa trazer à sua mente tudo aquilo que produz esperança, e no nome de Jesus que ela seja liberta
dessa prisão espiritual e que seja repreendido esse espírito de enfermidade nessa vida em nome de Jesus, e que a tua cura, como aconteceu na vida dessa mulher encurvada, aconteça nesta vida também, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Você pode dizer amém? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais.